Boa noite a todos e a todas e a paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite, hoje é dia 9 de outubro de 2022, um domingo. Agora são aproximadamente 22 horas e 6 minutos. Sou o presbítero Carlos Pinheiro, fundador do grupo no Facebook Evangélicos de Esquerda. Somos 20 mil membros espalhados por mais de 100 países. Estamos muito próximo do período, né, da definição do segundo turno, que será dia 30 de outubro de 2022, um domingo. E a nível nacional nós temos a disputa entre o ex-presidente Lula, que está na frente das pesquisas, e do atual presidente Bolsonaro. Também tem a segundo turno alguns estados em definição, dentre eles chama atenção ao governo do estado de São Paulo, que é entre o professor Fernando Haddad e o Tarcísio, para o governo do estado de São Paulo. O que me chama a atenção e o motivo desse vídeo é a questão da contra-informação, a questão da fake news, que nós conhecemos como mentira. E eu faço esse vídeo a todas as pessoas, aos indecisos, aqueles que votaram branco, nulo e deixaram de ir na urna, mas eu quero entrar em específico na questão dos evangélicos, porque o evangélico, ele condena, há muitos anos que eu saiba, ele condena a mentira, porque a Bíblia, ela é contra a mentira, é contra o falso testemunho, é contra a calúnia. E o que nós vemos agora nesse segundo turno, já há algum tempo, né, na eleição de 2018 foi assim, e agora tem se intensificado a questão dos fake news, da mentira, da calúnia e assim por diante. Então, nessa noite, eu quero pedir a sua reflexão, meu irmão, que está sendo muitas das vezes influenciado através de uma narrativa, uma falsa, vamos dizer assim, uma manipulação ideológica com relação à mentira, e muitas das vezes defamando um candidato como o Lula, né, através da mentira, porque certamente não tem o que se mostrar de bom no governo Bolsonaro. O Bolsonaro, como ele não tem o que mostrar de bom no seu governo, ele ataca o ex-presidente Lula, que fez muita coisa pelo Brasil. Se a gente for pegar o presidente Lula, aqui ele fez vários projetos sociais, o Minha Casa Minha Vida, FIES, ProUni, Jovem Aprendiz, Bolsa Atleta, tantos outros, né? Mais médicos, o projeto Bolsa Família, Luz para Todos, vários projetos, Reúne, Brasil Sem Miséria, Fome Zero, vários projetos bons o Lula fez. Ele tem o que mostrar. O povo brasileiro tem orgulho de mostrar o que o Lula fez. Olha, na economia, nós éramos a 6ª economia do mundo, hoje somos a 12ª. O Brasil tem um recorde de endividamento das famílias, 74%. Na época do Lula, o PIB estava em 3,7% ao ano. Desemprego alto, quase 14%. Na época do Lula era 5%. A maior queda anual do PIB. PIB caindo, indústrias falindo, empresa falindo, comércio falindo, desemprego, violência, pessoas indo morar na rua, famílias, porque não consegue pagar o seu aluguel. Então nessa noite eu peço a sua reflexão. Esquece esses pastores por aí que tentam fazer pressão psicológica para vocês votarem no Bolsonaro. O direito de voto é um direito de cada um de nós. O povo brasileiro demorou muitos anos para ter direito a votar. O negro não tinha direito a voto, só era a elite que votava, o trabalhador não tinha direito a voto, a mulher levou muito tempo para ter direito a voto. Então você tem que valorizar muito o teu voto. Porque abaixo de Deus, a nossa vida depende das decisões políticas. O preço da carne, do arroz, da gasolina. Aliás, o Bolsonaro agora tentando enganar o povo, baixando a gasolina, que ele mesmo teve a cara de pau de aumentar. Então tivemos problemas na pandemia, mais de 700 mil pessoas morreram, né, devido à negligência, chamando a Covid-19 de gripezinha. Então eu quero te dizer nessa noite, meus irmãos, minhas irmãs, né, como aquela gíria pentecostal, vigia na terra. E aí, mais fake news, mais mentira. Eu quero entrar na Bíblia nessa noite
para a gente meditar sobre a questão da mentira, da calúnia, a questão do ódio, a questão do falso testemunho, a qual a Bíblia condena. No passado, eu lancei inclusive aqui um e-book, aqui eu imprimi ele, que é o livro digital, né? Eu imprimi ele porque eu sou evangélico de esquerda. Porque sempre querem fazer uma defamação contra a esquerda, Lula, o PT, Haddad, Dilma, todos que é da esquerda, eles procuram defamar, inclusive o comunismo. Eu quero dizer para vocês que quando Deus governar o mundo, eu não tenho uma dúvida que nós viveremos um comunismo. Deus não vai querer, que é o comum, Deus não vai querer ver um povo andando de Ferrari e o outro não tem nem direito a ter um carro, né? Então, com certeza, Deus vai tratar no comum. Mas o tempo é curto e eu quero te dizer nessa noite, aqui em cima da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre a mentira, ó. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Diz assim: ficaram de fora os cães, os que praticam a mentira, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Dentro dessa listinha aqui, aliás, eu fui perguntar o que são cães. Cães são maus obreiros da casa de Deus, que não falta mau obreiro aí, né? Inclusive falsos pastores também. Então, Deus condena a mentira. Eu sou de uma época que quando chamava um crente para ser testemunha num processo judicial, se fosse para mentir, ele não seria. Ele não queria nem fazer parte. Hoje em dia, irmãos, a mentira está sendo dita no Facebook, no WhatsApp. Quantas pessoas vêm no meu celular, né? Inclusive irmãos, ficam mandando para mim mentiras sobre Lula, sobre Dilma, sobre o PT, sobre Haddad. Então a Bíblia condena a mentira, primeira questão. Outra questão, a Bíblia é contra a calúnia, porque quando você acusa a pessoa injustamente é calúnia. Olha lá, não espalhe calúnias no meio do seu povo. Levítico capítulo 19, versículo 16. Não levante contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. A Bíblia diz aqui, Provérbios capítulo 10, versículo 18. Diz assim: o que encobre o ódio tem lábios falsos, o que espalha a calúnia é insensato. Aqui sobre o falso testemunho, Provérbios capítulo 19, versículo 9. A falsa testemunha não ficará impune, o que profere a mentira perecerá. Então Deus é contra o falso testemunho, é contra a calúnia e contra a mentira. O presidente Lula já provou sua inocência. Colocaram 26 processos injustamente contra Lula, ele conseguiu mostrar sua inocência em todos eles, não tem prova nenhuma esses processos, então não tem crime. Ele foi inclusive absolvido pela ONU, Organização das Nações Unidas. O juiz, um dos juízes que o condenaram, Sérgio Moro, está desmoralizado, assim como o promotor. E se eu fosse falar só do processo, irmãos, ia levar muito tempo nessa noite. Mas Lula é inocente, senão não sairia candidato. Ele conseguiu provar a sua inocência, coisa que para mim, sempre estava muito clara a inocência do Lula, naqueles 580 dias que ele esteve preso. Então quero te dizer nessa noite que Deus ele ama a justiça. E Deus tem feito justiça. Agora, tem presidente aí que está com medo, né, de perder a eleição e ser preso. Agora, quem não deve não teme. Para que fazer aí para que colocar sigilo numa série de coisas aí 100 anos de sigilo? Quem coloca sigilo é porque tem medo da verdade, é porque está praticando iniquidade. Então você, meu irmão e minha irmã, vigia na terra nessa eleição, porque eleição é uma coisa muito séria. Eleição não é brincadeira. Você está passando aí na pele, como eu também, como nós estamos sofrendo com alimento caro, combustível caro, desemprego, né? Eu costumo dizer que no governo Lula, o dia de um pedreiro custava R$150 naquela época e não se achava um pedreiro. Hoje em dia está cheio de pedreiro aí passando dificuldade. Então quero dizer para vocês nessa noite que Deus, ele observa tudo isso. Quem é que está mentindo, quem é que está ajudando a propagar mentira. Então estão aí usando de pressão ideológica para cima do povo de Deus. Então o pastor, se ele estiver pregando Bíblia, amém.
né, dentro da Bíblia corretamente, temos que obedecer aos nossos pastores. Agora, o direito a voto é um direito de cada um. Se o seu pastor quiser votar no Bolsonaro, é um direito dele. Se ele quiser votar no Lula, também é um direito dele. Mas o seu direito é o seu direito, né? Cada um tem o seu direito de ir lá na urna e votar. Tem lá um cidadão lá, um patrão lá que jogou pressão psicológica para cima dos funcionários, foi multado e teve que se retratar nas mídias aí pedindo perdão pelo aquilo que ele fez. Então nós temos que ter muita responsabilidade agora no dia 30 de outubro, no domingo, segundo turno, para escolher aqueles que vão comandar o nosso país. Porque isso, ele, além da nossa vida, que vai interferir, também vai interferir nas futuras gerações. Então eu quero dizer nessa noite, né, também divulgando aqui o meu e-book, meu livro digital, porque sou evangélico de esquerda. Foram muitas, irmãos, muitas fake news contra Lula e o Partido dos Trabalhadores. Em 2018, inventaram a mamadeira de piroca, inventaram a questão do casamento gay, inventaram a questão do que o Lula, Dilma e Haddad e o PT ia fechar as igrejas evangélicas, tudo mentira. Eles fazem montagem de fotos, de vídeo, pegam frase fora do contexto. Agora estão dizendo que o Lula é a favor do aborto, inventaram agora essa história de banheiro unissex. Cada baixaria que eu não sei como que as pessoas caem nessa, né? Agora, eles mentem a respeito de Lula, porque eles não têm o que mostrar, mas a respeito do Bolsonaro está lá no YouTube. Tudo que Bolsonaro falou, né, que ele era a favor, de... Ele falou que a especialidade dele é matar, né? Ele falou para uma deputada em Brasília, quando ele era deputado, que ele só não estrupava ela porque ela é muito feia. Ele falou que o quilombola negro é medido por arrobas e várias outras coisas que Bolsonaro vem falando. Agora mesmo ele tirou o dinheiro dos institutos e das universidades federais. E parece que voltou atrás, em plena eleição. O sujeito não tem condições de ser presidente da República. Na minha opinião, o Bolsonaro não tem condição nem de ser vereador, que foi o primeiro cargo dele. Quanto mais deputado federal e muito menos presidente. Então, eu quero te dizer que a eleição é uma coisa muito séria. É muito séria a eleição. A gente sabe que tem pseudos líderes aí que andam de jatinho, tudo comprometido com o Bolsonaro, que estão tentando fazer sua cabeça. Estão fazendo pressão psicológica, agindo com mentira, com fake news. Mas eu quero te dizer nessa noite, não entra nessa onda. Vamos apertar 13 em Lula, aqui no Brasil, e no estado de São Paulo vamos eleger os aliados do Lula, governador, e aqui no estado de São Paulo vamos votar em Haddad 13. Porque o Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro em São Paulo, ele comunga das mesmas ideias. Ele é cria do Bolsonaro. Aliás, ele não tem vida há muito tempo no estado de São Paulo, então ele não tem condições de governar o estado de São Paulo em conjunto com o Lula. Porque Lula tem uma visão muito mais social, muito mais sensível aos problemas do povo brasileiro, porque ele é povo como nós. Como a esquerda sempre defendeu o povo pobre. Pode ver no Congresso Nacional, depois que retiraram Dilma, colocaram Michel Temer, depois veio Bolsonaro, o direito trabalhista foi diminuído, o direito da aposentadoria foi diminuído, os sindicatos aí foram enfraquecidos. Então nós temos que tomar muito cuidado nessa eleição, né? Então não vai ser a pressão psicológica do teu pastor, que tudo indica está vendido, né, que você vai influenciar o teu voto, não. Você vai meditar. Hoje é dia 9 até o dia 30. Tem muitos dias ainda para você meditar em quem você vai votar. Mas eu tenho certeza que você vai votar certo. O povo brasileiro, boa parte está acordado, né? Então essa pressão psicológica para cima do povo de Deus não pode acontecer. Os patrões também não podem obrigar você a votar no candidato que eles bem entendem. O direito de voto é um direito nosso, de ir lá na urna e votar. E eu indico nessa eleição, no estado de São Paulo, 13 para presidente Lula e 13 para governador, que é o Haddad. Então eu quero encerrar esse vídeo nessa noite, agradecendo esse teu espaço
e também que você venha compartilhar nas redes sociais esse vídeo esclarecendo ao povo de Deus, né? Porque a direita já vem aí cooptando muito tempo votos evangélicos, porque sabe que os evangélicos já são hoje 30% da população. Em 2030, está aqui no meu livro, chegará a ultrapassar os católicos, né? Os evangélicos, vai chegar a 40% da população brasileira, e os católicos estão caindo cada vez mais. Então eles estão cada vez mais atrás dos evangélicos com interesse eleitoral, né? Interesse eleitoral, porque eles sabem da projeção, e não é através dessa projeção que eles têm eleito muitos deputados, que é da chamada bancada evangélica, que se diz evangélica, de evangelho tem nada, que vota o tempo todo contra o povo brasileiro e contra o trabalhador. Então, nessa eleição, vamos votar com consciência, e eu quero te indicar o voto nessa noite. Presidente Lula 13, para governador do estado de São Paulo Haddad 13. Um abraço a todos vocês e até a vitória, em nome do Senhor Jesus.